Ela precisava de dinheiro para salvar o pai. Ele precisava de um herdeiro para preservar seu nome. Foi assim que a história começou. A caneta tremia entre os dedos de Clara Menezes. O papel à sua frente era de um branco quase cruel, e a tinta azul escura que desenhava seu nome parecia pertencer a outra pessoa. O ar na sala de reuniões cheirava a couro caro, vidro limpo e silêncio. Do outro lado da mesa, o advogado, um homem magro de terno cinza e olhar indiferente, empurrou a última página para ela. "A senhora compreende as cláusulas?" perguntou sem emoção. "Duração de 6 meses. Todos os custos médicos e moradia inclusos. Confidencialidade absoluta. Qualquer quebra de contrato anula os pagamentos." Clara assentiu. Queria falar, mas a garganta queimava. A imagem do pai, deitado no hospital, piscou na mente como um pesadelo. O som dos aparelhos, as contas acumuladas, o olhar cansado dele tentando fingir força. "Há esperança", dissera o médico. "Se conseguirmos pagar mais uma rodada de tratamento." Esperança, uma palavra cara demais. Ela respirou fundo e assinou. O som da caneta riscando o papel pareceu ecoar até o coração. O advogado recolheu as folhas e fechou a pasta com precisão cirúrgica. "Parabéns, senhora Menezes. O senhor Duarte enviará seu motorista amanhã. A transferência ocorrerá no sábado." Transferência. A palavra soou como sentença. Clara saiu do prédio e foi engolida pelo vento frio da cidade. O arranha-céu espelhado da Duarte Corporation refletia o céu cinzento como um aviso. Ela puxou o casaco com força, sentindo o peso de uma escolha que já não podia desfazer. Naquela noite, sentada ao lado do leito hospitalar, segurou a mão de seu pai. "Está trabalhando demais, minha filha", murmurou ele, com um sorriso cansado. "Eu te conheço. Você faria qualquer coisa por mim." Clara forçou um sorriso. "É só um contrato temporário, pai. Logo tudo volta ao normal." Ela não teve coragem de dizer que o contrato envolvia gerar o filho de um estranho. Na manhã seguinte, o carro preto esperava na calçada. O motorista, de semblante impassível, a conduziu por longas horas até os arredores da cidade. O destino era uma mansão isolada à beira de um lago congelado. A construção de vidro e aço parecia uma fortaleza, fria, silenciosa, inalcançável. Uma mulher elegante a recebeu na entrada. "Sou Helena, a governanta. O senhor Duarte a verá esta noite." Clara franziu a testa. "Achei que haveria médicos." Helena hesitou antes de responder. "O senhor Duarte prefere um método natural." O sangue de Clara gelou. "Mas disseram-me que seria um procedimento clínico." A mulher abaixou os olhos. "Os advogados fazem os contratos. O senhor Duarte dita as regras." Quando a porta se fechou, Clara afundou na beira da cama da suíte luxuosa. Nada ali parecia real. O perfume caro, o silêncio absoluto, o vestido de seda sobre o colchão. Ao cair da noite, as luzes diminuíram, velas foram acesas, e uma música distante começou a preencher o ar. Cada som fazia o coração dela disparar. Uma batida leve à porta. Ela se virou e o viu. Miguel Duarte, alto, imponente, de terno preto e olhar indecifrável. O homem cujo nome movia a economia nacional e que agora estava diante dela como uma tempestade contida. "Senhorita Menezes", disse ele em voz baixa e firme. "Obrigado por aceitar." Clara tentou responder, mas as palavras morreram na garganta. Ele se aproximou um passo. "Não precisa ter medo." A voz era suave, mas carregava uma tristeza antiga. "Isto é apenas um acordo." Mas havia algo nos olhos dele, uma solidão que contrariava o tom frio. Ela queria fugir, queria apagar a assinatura no papel, mas quando ele estendeu a mão e seus dedos roçaram os dela, algo mudou.
O ar pareceu ganhar peso, e o silêncio se tornou mais intenso que qualquer palavra. A noite desceu pesada sobre a mansão. A chuva batia nos vidros como se tentasse entrar. Clara estava parada no centro do quarto, o coração em descompasso. Miguel se aproximou lentamente, sem o terno, as mangas arregaçadas, o olhar dilacerado. "Você não precisa fazer isso", murmurou. "Ainda pode recuar." "Eu assinei", respondeu ela, a voz trêmula. "Se desistir agora, perco tudo. Meu pai perde o tratamento." Ele cerrou o maxilar. "Eu nunca quis que fosse cruel. Mas ela sussurrou. O trovão cortou o silêncio. Por um instante, Clara viu algo humano nos olhos dele. Uma dor tão profunda que quase a fez esquecer o medo. Ele deu um passo, depois outro. A mão dele parou a centímetros de seu rosto. "Disseram que você nunca... nunca..." Ela confirmou quase sem voz. Miguel fechou os olhos, respirando fundo. Isso era para ser simples, clínico, frio. Abriu os olhos, e neles havia vulnerabilidade. "Mas nada em você é simples." Clara sentiu o coração tropeçar. "O que acontece agora?" perguntou. Ele se aproximou até ela sentir o calor de sua respiração. "Agora", disse, "paramos de fingir que isso é apenas um negócio." E então a beijou. Não com pressa, mas com medo. O medo de quem está prestes a se perder. O que começou como um contrato se transformou em algo que nenhum dos dois sabia nomear. O amanhecer filtrou-se pelas cortinas como um sussurro dourado. Clara despertou antes de o relógio tocar. A mansão parecia suspensa, um mundo à parte, e por um segundo ela desejou que o tempo parasse ali. Só silêncio, calor e a lembrança do que acontecera na noite anterior. Miguel estava sentado à beira da cama, de costas para ela. A luz morna destacava a cicatriz longa que cruzava seu tórax, pálida como um rio seco. Ele percebeu o olhar dela. "Um acidente", disse com simplicidade, como quem fecha uma porta interna. "10 anos atrás, quem eu amava não sobreviveu." As palavras ficaram no ar, e Clara sentiu uma espécie de reverência triste. "Sinto muito", respondeu. Ele assentiu, sem drama. Vestiu a camisa e o homem de ontem, vulnerável, quase humano, cedeu lugar ao executivo de aço. O interfone chiou. "Senhor Duarte, a reunião do conselho em 15 minutos. Dona Beatriz já o aguarda no saguão." Ele fitou Clara uma última vez, como se buscasse algo que não sabia nomear. "Fique aqui até meu motorista trazê-la de volta. Você receberá as primeiras parcelas hoje. Um médico virá acompanhá-la." Pausou. "É mais seguro assim." "Seguro para quem?" ela quis perguntar. Em vez disso, apenas assentiu. Quando a porta se fechou, a suíte pareceu crescer, imensa e vazia. Clara sentou-se, cobrindo o peito com o lençol, e uma lágrima rebelde escapou. Repetiu para si mesma que aquilo era um acordo, só um acordo. Horas depois, desceu o corredor de mármore na companhia do motorista. Ao pé da escadaria, uma mulher de pérolas e sorrisos sem calor a observava como se avaliasse um quadro. "Deve ser a senhorita Menezes", disse num tom polido. "Sou Beatriz Duarte, mãe de Miguel." Clara endireitou a postura. "Prazer." "Prazer não é a palavra que eu usaria", replicou Beatriz, curvando os lábios. "Mulheres como você não se casam com homens como meu filho." Clara sentiu o corte, mas não recuou o olhar. "Mãe!" A voz de Miguel soou atrás delas, grave como uma ordem. "Já chega." Beatriz sorriu de leve e se afastou, deixando um perfume caro e uma ameaça no ar. Miguel aproximou-se. "Lamento por isso. Ela ultrapassa limites." "Não tem problema", disse Clara, embora tudo tivesse. "Você receberá ligações do meu pessoal. Não precisa falar comigo diretamente." O tom dele tornou-se impessoal,
e cada sílaba foi uma porta se fechando. Ele virou-se e partiu antes que Clara pudesse entender por que aquilo doeu tanto. No banco traseiro do carro, a cidade passou como um filme cinzento. Ao chegar ao seu pequeno quarto, Clara levou a mão ao ventre sem perceber. Um pressentimento morno, inquieto, repousou ali. Eu não vou chorar por um homem que comprou o meu corpo, murmurou. Não o meu coração. A noite chorou mesmo assim. As semanas correram como sombras. Clara voltava à biblioteca, organizava pilhas de romances, sugeria leituras a estudantes apressados e fingia que era a mesma pessoa de antes. Não era. As náuseas vieram discretas. A primeira vez, culpou a noite mal dormida. A segunda, entendeu. No banheiro do corredor, com as mãos trêmulas, aguardou o veredito da pequena tira branca. 2 linhas tênues surgiram como um nascer do sol inevitável. O chão pareceu fugir sob seus pés. Um choro doce e assustado irrompeu sem permissão. Ela tocou o próprio ventre num gesto de espanto e pertença. Não era o projeto de um contrato, era a vida. O telefone vibrou. Um número desconhecido. Boa tarde, senhorita Menezes. Aqui é do consultório do Dr. Álvaro, encaminhado... A voz hesitou. Pela equipe do Sr. Duarte. Precisamos agendar seu acompanhamento. Clara agradeceu, mas desligou sem marcar. Por uma teimosia que nem ela compreendia, não queria que a gravidez fosse administrada como um relatório de investimentos. Queria resguardar algo que fosse só seu. No fim do dia, bateram à sua porta. Um homem de terno simples lhe entregou um ramalhete de lírios, brancos como neve recente, e um envelope pequeno. Entrega do Sr. Duarte. Ela esperou o elevador fechar para abrir. Havia apenas uma frase escrita com firmeza. Cuide de você. Sem assinatura, sem explicação. 5 palavras que ficaram ardendo na memória. Nos dias seguintes, um carro preto estacionou do outro lado da rua. Sempre o mesmo. Vidros, fumês, motor desligado, presença muda. O coração de Clara acelerava toda vez que levantava os olhos. Vigilância? Proteção? Intimidação? Ela não sabia. Na clínica do bairro, o som do batimento fetal encheu a sala como asas. 8 semanas, sorriu a enfermeira. O bebê está forte. Clara segurou a imagem do ultrassom com dedos trêmulos. Na saída, começou a chover. Quando as luzes de um carro ofuscaram sua visão, ela recuou, derrubando o guarda-chuva. A porta do veículo abriu com rapidez. Está tudo bem, senhorita Menezes? Era Jonas, o chefe de segurança que ela lembrava da mansão. O que está acontecendo? Perguntou com o coração na boca. Vazaram seu nome. A imprensa pensa que você é amante do Sr. Duarte. Há repórteres na sua portaria. Entre, por favor. Ele me mandou buscá-la. Ela quis recusar, mas o pânico venceu. A chuva tamborilava no vidro enquanto a cidade se desfazia em riscos. Pela primeira vez, desde que saíra de lá, Clara viu novamente os portões da casa no lago. Miguel a aguardava no hall, pálido como o céu de inverno. Quando a viu, o olhar dele de tempestade se desarmou. — Você está ferida? — sussurrou. — Só assustada. Ele segurou sua mão, sem pedir, e a conduziu para dentro, longe de flashes e vozes do lado de fora. Aqui, ninguém encosta em você, disse. E a frase soou como confissão. A chuva voltou durante a noite, miúda e insistente. Miguel estava de pé diante do vidro, as mãos nos bolsos, o reflexo recortado pelos pingos. Ele construiu aquela casa para manter o mundo do lado de fora. Clara pensou que, de algum modo, também tinha mantido o próprio coração do lado de fora, até ela. Você não deveria ter me deixado sozinha, disse sem agressividade, apenas verdade. Lá fora eu não sou ninguém. Aqui sou um segredo.
Ele se voltou atingido. Eu quis protegê-la. Chamar de segredo não é proteger, Miguel, é esconder. Vergonha não é escudo. Ele se aproximou, parou quando percebeu que ela enrijeceu um pouco. Eu errei, disse, a voz rouca num raro desarme. Achei que distância evitaria danos. Em vez disso, só aumentei os seus. Clara respirou fundo, a emoção espremendo o peito. Eu só queria salvar meu pai. Não pretendia virar parte do seu legado, da sua guerra de poder. A porta se abriu sem aviso. Beatriz entrou, salto estalando no mármore como tiros. Então esta é a moça que carrega o futuro desta família, pontuou cada sílaba um cristal frio. Meu filho mal se sustenta no noticiário e você ainda traz caos para esta casa. Clara se levantou, as mãos trêmulas, a voz firme. Eu nunca quis seu dinheiro, nem o seu sobrenome. Quis salvar quem amo. Beatriz sorriu com acidez. Então, cumpra sua função. Receba o que foi combinado e suma. Miguel se colocou entre as duas, em brasa. A senhora não falará assim com ela. O timbre dele encheu a sala. Clara significa mais para mim do que todo este império. O silêncio que se instalou foi absoluto. Até o fogo na lareira pareceu prender a respiração. O rosto de Beatriz oscilou por um segundo, mas retomou a máscara. Se a ama, destruirá tudo que construiu, disse, e saiu como um vendaval. Clara olhou para Miguel, atônita. Você não devia ter dito isso. Agora ela fará de tudo para nos esmagar. Que tente, ele respondeu, num sussurro de fogo. Eu não a perco de novo. Você não entende. Lágrimas transbordaram, mansas e inevitáveis. Eu não consigo viver no seu mundo. O seu mundo foi erguido com segredos. Eu não respiro neles. Ele ergueu a mão como se fosse tocá-la, mas ela recuou um passo. Por favor, me deixe ir. Não! Foi quase um pedido. Eu não sou mais seu contrato, Miguel. E nunca serei de novo. Ela saiu. O corredor parecia infinito, e ainda assim, cada passo doeu. Atrás dela, o silêncio da mansão pesou mais do que a tempestade do lado de fora. Horas depois, já no apartamento que não era mais lar, Clara deixou um envelope sobre a mesa. Mãos trêmulas, caligrafia trêmula. 5 palavras que carregavam tudo. Eu também amei. Tarde demais. Na casa à beira do lago, Miguel sentiu a arquitetura perfeita ficar oca. Sentou-se no chão do escritório e cobriu o rosto. O mundo lá fora podia rugir como quisesse. O que doía, de fato, era a ausência dela. 3 semanas se passaram como se o tempo tivesse esquecido dela. Clara deixou o emprego na biblioteca, vendeu o que podia e desapareceu da cidade. O noticiário falava de escândalos na Duarte Corporation, manchetes sobre herdeiros ocultos e contratos secretos. Mas ela desligava a televisão antes de ouvir o nome dele. Viajou de ônibus por horas, até chegar a uma vila litorânea, onde o ar cheirava a maresia e liberdade. Alugou um quarto simples em uma pensão antiga, com paredes úmidas e janelas azuis voltadas para o mar. Ali começou uma nova vida. Dava aulas particulares para crianças, lia romances usados à beira da praia e falava sozinha com o bebê que crescia dentro dela. Você é a única parte dele que eu posso guardar. Sussurrava todas as manhãs, tocando o ventre. O som das ondas substituiu o som das máquinas do hospital, o silêncio do quarto de hotel, a frieza do contrato. Pela primeira vez, Clara respirava sem medo, até que um dia, ao pôr do sol, uma sombra interrompeu a rotina. Um homem alto, de terno escuro e expressão grave, surgiu na orla. Ela o reconheceu de imediato. Jonas, o chefe de segurança de Miguel. Vim em paz, senhora Menezes, disse com a voz baixa. Ele não sabe que estou aqui. Então, por que veio?
Jonas olhou o mar antes de responder. Porque ele está se destruindo sem você. Não come, não dorme, não fala com ninguém. Achei que devia saber. Clara sentiu um nó subir à garganta, mas manteve-se firme. Diga a ele que estou viva e que ele deve aprender a viver também, sem mim. Jonas a observou por um momento, como quem entende a dor, e se afastou sem dizer mais nada. Naquela noite, Clara ficou na varanda da pensão, com o vento salgado batendo no rosto. Abriu o medalhão que Miguel deixara esquecido sobre o travesseiro certa vez. Dentro, encontrou uma pequena mensagem que nunca tinha notado. Quando o mundo pesar demais, procure a luz que você deixou em mim. Ela chorou em silêncio, enquanto o mar rugia como testemunha. Em um escritório silencioso, Miguel Duarte fitava o reflexo no vidro. O homem que o observava de volta era um estranho, olhos cansados, barba por fazer e um peso que nem o dinheiro nem os títulos podiam aliviar. A empresa funcionava sem ele, os jornais o perseguiam e a mãe tentava limpar o nome da família. Nada disso importava. Ele só pensava em Clara. 3 semanas, nenhuma notícia. Nenhuma pista. Mas então, uma manhã, o telefone tocou. Senhor Duarte, localizamos a senhorita Menezes, disse uma voz do outro lado. Ela está viva, mas precisa do senhor. Está no hospital. Complicações da gravidez. Miguel ficou em silêncio por um instante, como se o chão tivesse desaparecido. Diga onde é. Dirigiu a noite inteira, sob chuva e relâmpagos, com o coração batendo como motor em chamas. Quando chegou, o som das sirenes cortava o ar. Ela entrou em trabalho de parto precoce, gritou uma enfermeira. Ele atravessou as portas, ignorando os seguranças. Clara estava pálida, inconsciente, cercada de médicos. Miguel agarrou a mão dela. Por favor, fique comigo, eu imploro. Os monitores apitavam em frenesi e então veio um som novo, um choro agudo, pequeno, perfeito. É uma menina, disse a enfermeira, colocando o bebê nos braços dele. Miguel olhou para a criança e depois para Clara. Ela abriu os olhos por um segundo, um sorriso frágil atravessando o rosto. Você me encontrou? Sempre, ele respondeu chorando. Ela tocou o rosto dele com a ponta dos dedos antes de adormecer novamente, deixando-o sozinho com a filha nos braços e um medo que doía mais do que qualquer ferimento. A menina dormia tranquila e ele decidiu chamá-la de Lia, a flor que nasce na tempestade. Na madrugada silenciosa, Miguel ainda estava ao lado de Clara. Os médicos diziam que ela estava estável, mas fraca. Ele não soltava sua mão nem por um segundo. A porta se abriu devagar. Uma enfermeira entrou, diferente das outras. Postura rígida, olhar calculado. Miguel franziu o senho. Quem é você? Ela retirou a máscara. Sua mãe. O que faz aqui, Beatriz? Ela pousou uma pequena caixa sobre a mesa. Vim ver minha neta. A voz dela soava cansada, desarmada. E doar sangue. Miguel piscou confuso. O quê? O tipo sanguíneo dela é raro, o mesmo que o meu. Já autorizei a transfusão. Os olhos dela marejaram, algo que ele nunca tinha visto. Talvez seja a hora de corrigir o mal que causei. Miguel ficou em silêncio. Pela primeira vez, viu a mãe não como inimiga, mas como uma mulher marcada pelo arrependimento. Horas depois, quando a aurora rosava o céu, Clara despertou. Onde estou? Sussurrou. No hospital. Você está segura? E nossa filha também. Clara virou o rosto em direção ao berço. Um sorriso pequeno e luminoso se formou. Ela é linda. Miguel segurou sua mão e encostou-a no peito. Achei que te perderia. Quase perdeu, disse ela, fraca, mas firme. Mas talvez algumas histórias precisem da dor antes da paz.
Miguel beijou sua testa e, pela primeira vez em anos, sentiu o que era descanso. Mas do lado de fora, o perigo ainda rondava. Um homem de terno cinza falava ao telefone do outro lado da rua. Confirme, a criança nasceu, o testamento de Duarte será reaberto. Se a mãe morrer, o controle da empresa é nosso. Enquanto Miguel acreditava que o pior havia passado, outra tempestade se formava no horizonte. 2 semanas depois, o vento frio soprava outra vez sobre o lago. A mansão de vidro e aço, outrora símbolo de poder e solidão, agora abrigava algo novo, o som delicado de um bebê dormindo. Clara recuperava-se aos poucos. Lia, pequena e serena, dormia num berço improvisado ao lado da cama. Miguel quase não saía do quarto. Passava horas observando as duas, como se temesse que qualquer movimento pudesse quebrar aquele instante. Beatriz aparecia de vez em quando, sem joias, sem discursos. Limitava-se a deixar bandejas de chá e sair em silêncio. Algo nela havia mudado desde aquela noite no hospital. O olhar antes de aço tornara-se opaco, arrependido. Certa tarde, enquanto Miguel organizava papéis no escritório, o chefe de segurança entrou às pressas. "Senhor Duarte, temos um problema." Miguel ergueu o olhar. "Diga." "Alguém vazou o testamento de seu pai. Os antigos sócios estão alegando que a empresa deve passar para o próximo herdeiro legítimo. Se descobrirem sobre a menina..." Hesitou. "Eles podem tentar algo." Miguel fechou o punho. "Se encostarem nela ou na Clara, não restará pedra sobre pedra." "Há mais." Jonas baixou a voz. "Recebemos uma ligação anônima. Disseram que o senhor deve ir ao cais número 17, amanhã à meia-noite, sozinho. Caso contrário, as provas do contrato serão divulgadas." O silêncio caiu pesado. Miguel sabia o que isso significava: chantagem, armadilha, risco. Mas também sabia que, se a verdade viesse à tona, a vida de Clara e de Lia seria devorada pelos jornais e pelos tribunais. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. "Avise o motorista e não diga nada a ela." Mais tarde, deitou-se ao lado de Clara. Ela dormia, o rosto sereno, a respiração leve. Ele observou por longos minutos, lutando entre o instinto de protegê-la e a certeza de que precisava agir. Antes do amanhecer, deixou um bilhete na escrivaninha. "Me perdoe, preciso consertar o que destruí." E partiu, levando consigo o medo e a esperança de que ainda houvesse tempo. A chuva castigava o porto abandonado. O relógio da torre marcava meia-noite quando Miguel chegou ao cais 17. O vento soprava forte, arrancando folhas e lembranças. Do outro lado da escuridão, uma silhueta surgiu. O advogado que redigira o contrato, o mesmo que jamais demonstrara emoção alguma. Agora, o rosto dele carregava algo novo: ganância. "Chegou sozinho, corajoso ou tolo", disse o homem, acendendo um cigarro. "Eu o avisei, Duarte. O amor tem um preço. Diga o que quer." "Poder. A Duarte Corporation será minha. Já garanti o apoio dos acionistas. Basta o senhor desaparecer." Miguel deu um passo à frente, o casaco encharcado colando-se ao corpo. "E se eu recusar?" O advogado sorriu e fez um gesto. Das sombras, 2 homens arrastaram uma mulher de cabelos escuros. Clara. Ou algo que parecia ser. Por um segundo, o coração de Miguel parou. Até perceber o detalhe. A mulher não era ela. Era uma sósia, vestida igual, com o mesmo colar. "Reconhece?" O advogado zombou. "A imprensa verá um corpo no rio amanhã. Um trágico acidente envolvendo sua companheira." Miguel avançou, mas um estampido cortou o ar. O advogado cambaleou, levando a mão ao peito, sangue espalhando-se sobre o terno. Atrás dele, de pé sob a chuva, Beatriz Duarte segurava uma pistola. A mão dela tremia, mas o olhar era firme. "Acabou", disse ela, a voz embargada. "Chega de destruição." Os seguranças recuaram, alarmados.
Miguel correu até ela, segurando o braço da mãe. O que fez? O que devia ter feito anos atrás. As lágrimas misturavam-se à chuva. Cansei de ver nossa família morrer por causa de orgulho. Sirenas começaram a ecoar à distância. Jonas surgia com a polícia e as luzes azuis refletiam no mar. Miguel, ofegante, olhou para a mãe, depois para o corpo caído do advogado. Beatriz soltou a arma e deixou-se abraçar pela própria culpa. Clara, a verdadeira, chegou minutos depois, encharcada, tremendo, os olhos arregalados. «Miguel!» gritou, correndo até ele. Ele a envolveu nos braços, apertando-a contra o peito. Eu achei que tinha te perdido outra vez. Ela encostou a testa na dele. E eu achei que nunca mais o encontraria. Atrás deles, o mar rugia. A tempestade, enfim, começava a cessar. O sol nasceu tímido sobre o lago. A mansão estava silenciosa, mas dessa vez o silêncio era de paz, não de medo. Beatriz se recolhera, entregando-se às autoridades e deixando uma carta de confissão que limpava o nome de Miguel e encerrava o império de corrupção iniciado por seu falecido marido. A imprensa chamou de a queda dos lobos, mas Miguel pouco se importava. Clara e Lia estavam em casa. Ele as observava no jardim, Clara de vestido claro, o bebê nos braços, o vento brincando com os cabelos das duas. Pareciam feitas de luz. Ela vai crescer cercada de amor, disse Miguel, parando ao lado delas. Clara sorriu. Desde que você não tente resolver tudo sozinho outra vez. Ele riu sem ironia. Prometo. Ela tocou o rosto dele, agora livre das sombras de antes. Então é aqui que nossa história começa e não termina. Mais tarde, Miguel vendeu suas ações e transformou a antiga Duarte Corporation em uma fundação de apoio a mulheres e crianças em vulnerabilidade. O primeiro hospital recebeu o nome de Instituto Lia Duarte, a flor que nasceu no meio da tempestade. À noite, Clara o encontrou pintando as paredes do quarto da filha. Um homem que nunca havia segurado um pincel na vida, mas agora se deixava cobrir de tinta e esperança. Para alguém que dizia não saber mudar, você está indo muito bem, brincou ela. Ele olhou para ela, com o sorriso leve de quem finalmente aprendeu a viver. Acho que o amor ensina até os teimosos. Pegou Lia no colo e a embalou devagar, murmurando: está tudo bem, pequena. Acabaram os contratos, acabaram as tempestades. Agora só existe a gente. Clara o abraçou por trás, o coração cheio. Ela havia entrado naquele mundo como uma garota desesperada, e agora era a mulher que devolvera a humanidade a um homem que se achava incapaz de amar. Na janela, o luar desenhava reflexos prateados sobre os três. Miguel olhou para elas e sussurrou: um dia, ela vai saber que a mãe dela salvou nós dois. Clara sorriu. E você finalmente encontrou seu herdeiro. Ele balançou a cabeça, acariciando o cabelo da filha. Não, eu encontrei meu lar. Lá fora, o vento soprou leve, e a casa, que antes era feita de aço e silêncio, encheu-se de riso, calor e amor. O tipo de amor que sobrevive a qualquer tempestade.